Tá aqui, né, gente? Vamos. Eu resolvi fazer a parte 2 para depois vocês não falarem. E tá vendo? Caiu tudo. A Ana falou de relacionamento, como ter um relacionamento. Peraí, gente, que eu tô ajeitando aqui. Como ter um relacionamento sadio e etc. E ela só falou da gente se amar e etc. Tá, mas e em relação ao outro, né? Como é que isso fica? Por que eu resolvi fazer essa segunda parte, né? Porque eu não quero ficar com fama de colocar aqueles títulos bombásticos que nada tem a ver com o conteúdo, né? Isso daí eu detesto também. Enfim. Mas a minha opinião sobre isso tudo, gente, é o seguinte, como eu falei que o ser humano hoje, ele se auto-sabota muito, né? O ser humano hoje, ele vive um período de... como é que eu posso explicar para vocês na minha visão, tá? Como é que eu vejo isso? Eu vejo um período assim meio que de irresponsabilidade emocional, de embrutecimento, né? De emoções. E eu vejo que o ser humano não está conseguindo lidar muito, né? Por isso que eu coloquei no primeiro vídeo, né? A gente tem que se conhecer, se acalentar, ter amor pela gente para conseguir dar amor para o outro. Mas, o que eu quero dizer? Na maioria das relações, a gente às vezes vê casais, até namorados, enfim, aonde primeiro, quando você vai ver, a rotina já fez parte daquilo, né? A rotina já envolveu aquele casal, em todos os sentidos. O diálogo já se tornou uma coisa rara, né? Uma coisa quase que inexistente, né? Fica aquela coisa do dia a dia, né? Aquela coisa cansativa do dia a dia, e eles não têm mais aquele diálogo, aquele companheirismo, aquela cumplicidade, não é o companheirismo, aquela cumplicidade que eles antes tinham num olhar, numa questão, sabe, tudo muito... Conversar não só sobre problemas, mas conversar entre eles, ter os momentos deles, enfim. Então é isso que eu vejo. E o ser humano hoje, eu acho que ele tem, a gente fala muito de empatia, né? Que é justamente você sentir o outro, se colocar no lugar do outro, aprender que tudo aquilo que você não quer, né? O outro também não deseja, tá? Então, assim, é muito isso. Aquilo que você não quer para você, o outro também não. O que será amargo para você, também será para o outro, né? Eu falei um monte de coisas, ótimo, ótimo. Não porque eu sou assim mesmo, eu falo tudo que vem na minha cabeça, eu sou super sincera. Não. Sinceridade é uma coisa, extrapolar o espaço do outro com uma agressividade, seja verbal, seja moral, ou o que a gente chama de sinceridade, tá? Você tem que entender, será que se eu falasse algo para mim, nesse nível, como eu me sentiria? Isso é empatia, né? E muitas vezes essa falta de gentileza, né? Essa falta de empatia, essa falta de preocupação, né? Entre casais, né? Sejam eles de que, entenda bem, eu não estou colocando nem rotulando casais casados ou casais que não são casados. Casais são casais, tá? Relacionamentos são relacionamentos, com rótulo, sem rótulo, não importa, né? A gente está lidando com pessoas, né? Se a gente quer ser bem tratado, a pessoa também quer, né? Então, a questão é assim, eu sempre falo, algo te incomodou? Procura falar. Por que eu digo falar? Porque quando a gente fala algo que incomodou, a gente está pondo para fora. A gente está pondo para fora, digamos que numa embalagem ainda educada, né? Quando a gente vai
juntando, quando a gente vai guardando, quando a gente vai, sabe, colocando, chega uma hora, gente, a gente explode, entende? Aí quando a gente explodir, a gente vai explodir com mágoa, com raiva, com uma série de sentimentos que vão colocar, vão causar danos, por mais que depois tudo fique bem e etc. As feridas ficam, entendeu? Então, o que eu vou dizer para vocês? Em primeiro lugar, é importante a gente se autocuidar numa relação para que a gente não se frustre. Por isso eu mandei o meu primeiro vídeo, né? Aquilo que eu penso de se amar, né? Porque quando a gente se ama, a gente está bem com a gente. E quando a gente está bem com a gente transmite coisas boas. Quando a gente está amarga, quando a gente está frustrada, quando a gente está amargurada, sai pelos poros. Não tem como esconder. Sai pela feição, sai pelo tipo de... Aquelas pessoas que só comentam coisas venenosas, sabe? É fruto delas, da essência e do momento delas. Pode ser que elas nem sejam assim, mas estão no momento assim, é normal. A gente tem até que vê-las, né, nesse processo, para que a gente também possa entender e para que a gente também possa perdoá-las, né? Porque às vezes elas fazem coisas com a gente que a gente fica, ó, né, querendo matar um. Então, num relacionamento, a gente não precisa, né, fazer inúmeras coisas. A gente tem, que eu acho que ter um equilíbrio, tá? Entre o ver o outro, né? E se ver, né? Porque eu não tenho que apenas enxergar o outro e cegar para mim. Jamais. Eu não tenho que ser um capacho do outro. Mas ao mesmo tempo, o outro não tem que ser meu capacho. O outro merece o mesmo carinho que eu quero. O outro merece ser visto da maneira como eu quero ser vista, da maneira como eu quero ser acalentada, da maneira como eu quero ser percebida nas minhas necessidades, né? Então, o que acontece? Como é que eu vou externar isso, né? Através do diálogo. Eu vou externar isso através, inclusive... eu sei, muitos homens, assim, a grande maioria, né, gente? Olha, desculpa aí, mas boa tarde com café, né? Meu café aqui, porque eu sou fumante, então não tem como dizer que não vai ter café, porque tem sim, toda hora. Mas eu vejo dessa forma, é como se... Os homens, eles não têm essa capacidade, né, de externar essas coisas, de falar sobre essas coisas. Isso é mais coisa de mulher, né? Mas às vezes, quando é um cara que não tá tão aberto a um diálogo e etc., você quer saber como você pega? Gente, no exemplo. Como é que você ensina o filho? Não é no exemplo? É no exemplo, sabe? As pessoas hoje, elas estão vivendo de fazer joguinhos. E joguinhos são um saco, porque as pessoas... ele agiu assim comigo, então eu agi assim com ele. Ele não me passou mensagem, então eu também não vou passar para ele. Você vai ver o gelo que eu vou dar. Gente, não. O que as pessoas querem? As pessoas querem amor, mas as pessoas querem ver que ali está uma pessoa segura. Ali, que é o que eu falei no primeiro vídeo. Eu sou uma pessoa que me basta, eu tô aqui. Eu tô colocando para você que as minhas necessidades são essas. Entendeu? É assim que funciona, minha cartilha é essa. Quando você sabe, meninas, quando vocês sabem o que vocês são capazes de dar, o que vocês têm a oferecer enquanto um relacionamento, quando vocês estão resolvidas em uma série de questões interiores, sabe? Vocês não precisam se sujeitar a esses joguinhos, a essas diquinhas bestas, sabe? De, homem não gosta de mulher que gruda, homem... Não, ninguém gosta de gente que gruda, gente.
Ninguém gosta de gente que fica, sabe? Ai, onde você foi? O que você fez? Que horário você volta? Gente, ninguém gosta. Isso demonstra o quê? Insegurança do outro. Isso é uma coisa que cansa. No começo é até, nossa, como é cuidadoso. Mas depois, isso cansa, gente, isso cansa. Como o ciúme. O ciúme é uma coisa que, a princípio, nossa, que legal, né? Ah, que bonitinho, ele é ciumento. Mas depois, gente, depois a coisa pega. Agora, voltando ao relacionamento, gente, tem coisa mais gostosa do que você gostar de um suco de laranja determinado que não custa nada. É uma coisinha pequena. Você gosta de suco de laranja de manhã. Tá lá, a pessoa aparece com suco de laranja para você de manhã. Você gosta de ovo frito com a gema mel, daí a pessoa vai lá e faz para você. Você gosta de sentar juntinho, ver um filme. Você gosta de ter um tempo sozinha para ler um livro e a pessoa respeita isso. Tudo são gestos de amor. Tudo são gestos de carinho. Então, o que eu tenho para falar para vocês, gente? Olha, em vez da gente plantar a discórdia, não é plantar a discórdia, eu acho que eu fui muito violenta nas palavras agora. Eu acho que, né, como boa sagitariana, a gente às vezes é violenta nas palavras, mas o que eu quero dizer é, às vezes a pessoa, ela quer dizer uma coisa, você interpreta de outra. Pronto. Já azedou essa maionese, entendeu? A pessoa está querendo te dizer algo e você interpreta de outra forma e existe essa questão. Entre as pessoas, o grande problema não é o que é dito, é a forma como é interpretado. Então, em vez da gente interpretar, sei lá, a linguagem do crush como esse cara não me mandou mensagem, eu também não vou mandar, e não sei o quê. Gente, vocês já repararam que quando a gente se deixa levar pela espontaneidade, pelo sentimento, pelo exercer do nosso eu, sem a necessidade de tentar agradar ninguém, aquela coisa de fazer a coisa pelo outro, só pelo outro, não. Quando a gente simplesmente faz porque quer fazer, porque tem vontade. Ponto. Estou exercendo o meu eu, fui espontânea, fiz tal coisa, fiz porque eu quis. O que acontece? Tudo fica bem. Por que no começo do namoro é uma delícia? Porque você faz, mas você, eu não sei, parece que você não tá lá, você tá envolto numa leveza tamanha que você não fica esperando que a pessoa, vai ter que fazer também, ou vai ter que responder a mesma moeda, ou tá vendo, ou não sei o quê, entende? Então, o que eu tô falando para vocês? Enxerguem no outro o carinho que vocês precisam. Enxerguem que o outro também precisa. Enxerguem nas necessidades de vocês que o outro também as possui, né? Não vivam, gente, uma vida de uma companhia solitária. Tem muita gente vivendo isso. Tem muita gente vivendo uma realidade de casal, né? Só que as pessoas, elas estão sozinhas. Elas se sentem sozinhas. E muitas vezes tudo que o outro queria era ser procurado para dividir alguma coisa. O que o outro queria era participar. Porque muitas vezes o amor continua, o amor existe. Ele só não está sendo, um está fazendo a leitura de que não existe, ou de que a coisa já esfriou, e o outro também. E aí a coisa vai realmente esfriando, né? Porque nenhum dos dois toma a iniciativa de se comunicar, né, gente? Tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Em primeiro lugar,
Nunca, jamais. Entenda da seguinte forma: a primeira pessoa que você tem que amar na sua vida é você. Quando você tem ciência daquilo que eu falei no primeiro vídeo, quando você tem ciência das suas limitações, daquilo que não é legal para você, daquilo que te machuca, daquilo que te fere, daquilo que te violenta, e você exerce o respeito por você mesma, você se posiciona, né? E quando você se posiciona, você também dá para o outro a cartilha que deve ser, e tudo fica certo. É aquela história, como é que eu vou saber, gente, na base do adivinhômetro, como é que eu vou saber aquilo que você não suporta, como é que eu vou saber o que te magoa? De repente eu tô te magoando com uma coisa que pra mim não era razão de magoar ninguém. Então assim, o que vai resolver? Vai resolver o diálogo. Ah, mas eu tenho medo que se eu falar essas coisas pro meu namorado, ele me deixe, ele também não é muito chegado em conversar. Você tá feliz? Ele te completa? Você é feliz assim com uma pessoa que você não consegue falar? Uma pessoa que você não consegue dividir seus problemas? É isso. Gente, é o que eu falo. Uma vez foi dito pra mim, hein? Não aceite menos do que você tem pra dar. Na hora, me magoou? Porque eu tava naquela também, sabe? Naquela coisa de carência, disso e daquilo. Eu tava assim, né? E eu comecei a pensar, eu falei, gente, tá coberta de razão. Coberta. Então, o que eu tô querendo dizer, gente? Olha, primeira coisa no relacionamento, diálogo. Procura ter empatia pelo teu cônjuge, pelo teu namorado, pelo teu, enfim. Procura entendê-lo e vê-lo como uma pessoa. E qualquer pessoa, seja ela homem, mulher, o que for, tem necessidades emocionais, sim. Então procura ver, tá, que uma via de mão dupla num relacionamento é o primordial. Uma via de mão única, ela nunca se sustenta. Se o outro estiver fazendo mais por você, uma hora ele vai cansar. Uma hora ele vai dizer assim, poxa vida, só eu faço. E a outra pessoa, eu não recebo, eu não consigo, parece que eu não existo. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser enxergado. Então, às vezes, é importante, por isso que eu digo, às vezes o outro não consegue entender esse tipo de situação. Então, é importante o diálogo. É importante chegar e colocar as coisas. Mas colocar, por isso que eu digo, colocar quando sente. Não é quando você não aguenta mais. Porque senão, aquilo que você podia colocar de uma forma leve, já vai vir com aquele, ó, pá, aquele turbilhão. E vai gerar o quê? Discussão. Então, gente, é isso que eu tô querendo dizer. Resumindo e concluindo, que eu sou uma matraca, né? Eu fico aqui falando, mas, resumindo e concluindo. Empatia pelo teu cônjuge. Até como um exemplo, sabe? E como uma certeza de que você está fazendo tudo que você pode. Você está tentando, você está agindo, tá? Você está agindo. Tentem verificar e olhar para dentro, para as necessidades de vocês, porque elas devem ser respeitadas. O carinho com o outro é uma coisa que a gente não pode perder. Tinha no namoro,
Mas agora, depois de tantos anos, faça disso uma rotina, pequenos gestos. O outro vai reagir. Todas as pessoas gostam de serem bem tratadas. Todas. Eu nunca conheci alguém que ficou de mau humor porque foi bem tratado. Então, entendam isso. Parecem coisas simples, mas que a gente às vezes, deixa passar. São coisas simples. Lembra da história do suco de laranja? O que ele significa? Enquanto gesto, muito. Enquanto isso, uma coisinha mínima. Mas faz a pessoa se sentir amada, se sentir querida, se sentir cuidada, zelada. E necessariamente vai provocar nela sentimentos de, poxa vida, olha como ela cuida de mim, olha como ela zela por mim, olha como ela se preocupa comigo e ainda se lembra das coisas que eu gosto. Mentalmente produz o quê? Carinho. O carinho. Então, gente, olha, procurem, tá? Fazer isso. E isso são coisas que, na realidade, não é só com os namorados ou com os maridos, não. Isso são coisas que a gente tem que começar a fazer no nosso dia a dia, né? Por quê? Porque as pessoas estão muito brutas, estão muito fechadas em si mesmas, estão muito fechadas no seu próprio umbigo, elas não conseguem olhar o outro, elas não conseguem entender que muitas pessoas, que há um mundo para além do umbigo delas. Então vamos tentar agir de uma forma um pouco diferente. Eu sempre ouvi falar no seguinte: planta boas sementes pelos caminhos aonde você andar. Você nunca vai saber a que horas você vai voltar por eles. Você pode até retornar. Então plante boas sementes para você colher o quê? Bons frutos, né? E isso é interessante porque assim, num lar, né, essa harmonia, esses exemplos de amor, de carinho, de afeto, são bons para os filhos, né? São coisas positivas até para os nossos filhos. Num ambiente de trabalho, é um ambiente também que fica mais equilibrado. É lógico que são ambientes competitivos, mas que a gente acaba também conseguindo neutralizar algumas coisas, né? E também, tá, com relação aos nossos amigos pessoais, com quem a gente consegue também lidar, né, dessa forma, porque quando a gente tem amigos, a gente consegue entendê-los, né? Olha, é uma boa pessoa, tem esse problema de defeito, tem aquele problema de defeito, tem outro problema de defeito. Então a gente consegue ponderar, né? A gente consegue falar, pô, tem isso, mas, pô, eu gosto. É uma pessoa que o lado dela bom tem mais peso, né? Então o relacionamento com o marido, com o namorado, é a mesma coisa, ninguém vai ser perfeito, gente. Ninguém é, né? É por isso que eu falo para vocês, é a gente observar o que essa pessoa tem de bom, o que essa pessoa nos trouxe de bom, né? E entender que a gente está ali para fazer dar certo. Se por um acaso não der, gente, aí não deu, né? A gente tem que saber também seguir. Eu fui uma pessoa também que hoje, até peço desculpas que eu tô passando a mão, mas tá muito calor, que também me separei, né? Também segui minha vida. E assim, hoje eu percebo que não tem como, às vezes a gente vive fases, né? São fases, a gente evolui. Sei lá, tem casamentos que as pessoas casaram com 20 anos, hoje tem
40 e, nossa, não dá. Nossa, mas separado depois de 20 anos. Gente, as pessoas evoluem, mudam, né? Eu mesma olho para trás e eu falo, eu não sou a mesma pessoa. Então, quando você muda, você evolui, às vezes a pessoa que está do teu lado não te preenche mais. Simples, né? Então, assim, só que isso não é culpa de um, culpa do outro. O grande problema do ser humano é sempre querer atribuir culpa. Ah, tem que ter um culpado e tem que ter um inocente. Não é, gente. A vida é isso. A vida é ótica. Por aqui é um 6, por aí é um 9. Então não adianta, né? E eu brinco muito assim. Inclusive, eu até peço desculpas a vocês pelo termo que eu vou usar, mas isso é uma expressão que eu uso muito. Eu digo que a razão, né? Porque todo mundo quer ter razão, né? Sempre. E eu digo que a razão, gente, ela é meio que uma meretriz. Ficou escuro, né? Eu digo que a razão, gente, é meio que uma meretriz. Todo mundo quer, todo mundo já possuiu uma vez, mas ninguém a tem de verdade, ela é de todos. Então, assim, todo mundo a possui e ela não é de ninguém. Então, é exatamente isso, a razão é isso, né? Então, para não me chamarem como chama? Aqueles que ficam enganando pelo conteúdo, né? Era isso que eu queria dizer. Eram essas palavras que eu queria dar, gente, que fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, não, eu preciso ainda finalizar e eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que a gente ainda interaja muitas outras vezes, com vários papos, várias conversas, porque papo não falta, né? E tagarela eu sou, tá bom? Então, gente, olha, beijo no coração de vocês, obrigada. Sei lá, curtiu, dá um like e se inscreve no canal só para dar uma força pra gente. Um beijo e fiquem com Deus.